7 passos para você ser arrebatado. Esse é mais um tema do seu canal missionário e de Pregar e Grace. Eu sou o pastor Daniel Augusto, missionário na obra de Deus. Bem-vindo, meu parceiro de missão. Você que está sempre conosco, não esquece aí de dar o like, o joinha. Isso aqui é muito importante para a divulgação do vídeo. Você já começou a assistir, já clica lá no joinha, pronto, você já me ajudou. Também, se você quiser me ajudar, você pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Você pode deixar um comentário sobre este tema, né? Não deixa outro tipo de comentário. Às vezes as pessoas fazem um comentário totalmente fora do contexto que estamos falando aqui no vídeo, né? Então deixa um comentário sobre o arrebatamento, né? Muitas pessoas têm falado sobre o arrebatamento. Está acontecendo muitas coisas no mundo, né? Agora, esta guerra em Israel, que também pode ser passos importantes, sinais importantes que nos levam a compreender o final dos tempos. Porque nós, como igreja de Cristo, nós aguardamos o grande dia do arrebatamento, o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. E eu tive vários sonhos sobre o arrebatamento, coisas que me impactou profundamente, né? Muita gente acha que não vai ter arrebatamento, começa a trazer outro tipo de pregação totalmente fora das escrituras sagradas, mas nós, como servos de Deus, precisamos entender os propósitos de Deus na nossa vida e na vida de muitas pessoas, né? Eu queria pedir para você também, se você puder me ajudar, envie uma oferta de amor aqui para a missão, tem o Pix da missão. Você é meu parceiro de missão, não me deixe sozinho, mas continue me ajudando. Você que sempre me ajudou, continue enviando oferta para ajudar a missão, porque é importante nós levarmos a palavra de Deus até os confins da terra. Veja hoje os 7 passos importantes para que você possa estar naquele dia totalmente pronto para subir com o Senhor Jesus, porque isso depende exclusivamente de nós, de termos uma vida diante do Senhor, uma vida de santificação, uma vida em qual nós buscamos ao Senhor todos os dias e alcançamos a sua misericórdia, né? Primeiro passo, noiva preparada. O que fala sobre isso? Capítulo 25 do livro de Mateus. Ali nós encontramos o que? As 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E todas elas levavam o azeite consigo e foram se encontrar com o noivo, né? Mas a Bíblia diz que o noivo tardou e todas tosquenejaram, né? Sentiram sono, dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas elas se levantaram e olharam para as lâmpadas que estavam se apagando, estavam acesas, mas estavam no final. Aí as prudentes já pegaram o azeite para colocar na lamparina, para que o acendesse forte. Então disseram as loucas às prudentes: dai-nos o vosso azeite para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes responderam: ora, ide antes aos que vêm de comprar, para que não falte nem a nós nem a vós. Então as loucas saíram desesperadas para comprar o azeite, para poder colocar nas lâmpadas. Porém as prudentes entraram juntamente às bodas do noivo. Mas quando as loucas chegaram, a porta estava fechada. E elas bateram na porta: Senhor, abre-nos a porta. Mas ouviu-se uma voz lá de dentro que dizia: em verdade vos digo que não vos conheço. Então veja o que temos dentro da igreja. Temos as noivas prudentes e as noivas loucas. Então qual é a sua situação hoje diante de Deus, né? Que forma você hoje está vivendo diante do Senhor para poder ter uma vida de graça na sua presença e poder ser naquele dia, não ser pego de surpresa, né? Que às vezes muitas pessoas vão ser pego de surpresa naquele dia, porque estão brincando com a sua vida espiritual. O que significa você ter a reserva do azeite? Significa você estar numa condição espiritual importante, que é um crente de oração, um crente de jejum, um crente de leitura da Bíblia, um crente que não falta no culto, um crente que evangeliza. Ou seja, você está sempre mantendo a sua reserva, para que naquele dia você não seja pego de surpresa. Então as loucas foram pegas de surpresa, porque não houve tempo suficiente para recuperar aquele azeite
para querer entrar nas bodas com o noivo. Então, que nós não sejamos pegos de surpresa naquele dia. Então, isso é um dos pontos importantes, é estar sempre como uma noiva preparada. Não há mais tempo de se preparar, né? Segundo passo, nós vamos ver que nós precisamos receber de Deus o corpo glorificado. Veja o que diz a palavra de Deus. Eu até quero ler com você aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 50 ao 58, bem rápido, uma leitura rápida, mas muito importante para que você entenda o propósito de Deus na sua vida. Veja aqui, já estou abrindo as escrituras, diz assim, a partir do versículo 50. Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha que coisa gloriosa. Porque convém que isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Louvado seja Deus. Depois diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus é que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí nos traz uma palavra de perseverança. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha que coisa gloriosa, né? Depois, no capítulo 13 de Marcos, fala sobre a vigilância. Nós temos que estar como aquele servo que está vigiando, guardando o grande dia do Senhor, não estar dormindo. Muitas pessoas estão dormindo espiritualmente, né? Quando Jesus falou sobre orar, ele fala primeiro sobre vigiar. Veja o que diz aqui no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 33 ao 37. Olha que palavra maravilhosa, que você possa guardar no teu coração. Capítulo 13, versículo 33, diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, e se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Então vigiai, você tem que estar sempre atento. Você não pode deixar as coisas de Deus relaxadamente, mas tem que fazer a obra de Deus segundo o seu chamado. Também a Bíblia fala no livro de Lucas 21, 25 sobre os sinais, né? Os sinais são importantes nós estarmos atentos, né? Eu acredito que um dos sinais que nós estamos vivendo é esta guerra em Israel. Mais um sinal que Deus nos envia para nós ficarmos atentos. Capítulo 21, 25, diz assim a palavra de Deus. Olha que coisa gloriosa. Vamos ler aqui: haverá sinal no sol e na lua. Quantos sinais está acontecendo? Nas estrelas e na terra, angústia das nações e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção
está próximo. Nós temos que olhar para si, saber que Jesus está voltando, que o dia da nossa redenção está chegando. Esse é o quarto passo, que são os sinais. Também vamos ficar atentos ao sinal da grande tribulação, né? Porque a grande tribulação será um tempo de 7 anos sobre a terra. 3 anos e meio de falsa paz, e depois 3 anos e meio que o anticristo, o falso Messias, vai se declarar ser Deus e vai exigir adoração e vai ter a marca da besta. Mas, às vezes as pessoas falam, será que a volta de Cristo será antes ou depois da grande tribulação? Ora, uma coisa nós sabemos, que a Bíblia fala sobre aquilo que o detém, né? Quem detém o anticristo de se manifestar? É o Espírito Santo, está sobre a terra. E nós temos que entender o seguinte, que a nossa redenção virá no momento em que os sinais estão acontecendo no mundo, vai se cumprindo. Então o dia do Senhor virá antes do grande dia da grande tribulação, né? Muitas pessoas acham que vai ver durante a tribulação, no final, mas eu entendo que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mas tem que ficar atento a essas coisas, por todos os sinais que vem acontecendo no mundo. E também uma coisa que nós temos que ter na nossa vida é perseverança. É o 6º passo, que é a perseverança, que nos fala no livro de Marcos, capítulo 13, e o versículo 13, apenas um versículo para a nossa meditação. Veja que coisa gloriosa é a palavra de Deus. Lógico que podemos fazer um estudo mais aprofundado, mas para o vídeo não ficar muito extenso, eu quero ler apenas um versículo que diz assim: e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. A igreja sempre vai ser perseguida. A cristofobia, às vezes tem irmão que fica desesperado, estão me perseguindo. Irmão, não se importa com isso não. Você precisa perseverar até o fim para que você seja salvo. A perseverança nos levará. E no capítulo 13 também de Marcos, que é o 7º, né? O 7º passo importante, que é a figueira chamada Israel. Capítulo 13 desse mesmo livro, versículo 28, que diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder essas coisas, sabei que está próximo às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Veja que coisa tremenda. As coisas vão acontecer. Quando se fala sobre gerações, se fala dentro de uma geração qual estamos vivendo. Nós vivemos já a geração dos últimos dias. Se você analisar bem, nós estamos vivendo essa geração dos últimos dias. Por quê? Porque nós temos que ver que todos os sinais que estão acontecendo no mundo nos mostram que Israel está realmente sendo a figueira, porque todos os israelitas estão voltando para a sua pátria já há algum tempo. E agora, nesta guerra que está tendo, voltaram mais ainda, né? E diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então as palavras do Senhor não vão passar. Então vamos ficar atentos nisso que está acontecendo, né? Eu não estou afirmando para você que vai acontecer um arrebatamento hoje ou amanhã. Algumas pessoas falam, vai acontecer em 2023. Não, queridos, a gente não pode informar uma data, ser o dono da razão, porque às vezes as pessoas o que fazem? Fala sobre o arrebatamento, fala sobre datas, que a Bíblia não nos dá nenhuma data, mas nos mostra que o tempo está próximo, né? O tempo da volta de Cristo está próximo, e nós temos que estar prontos. Então seguir os passos e olhar para Israel, que é o relógio do mundo, sabendo que lá o que acontece vai determinar muitas coisas no mundo, porque Israel não pode ser desprezada por nós como igreja. Assim, se você ler no capítulo 11 do livro de Romanos, você vai ver toda uma explanação sobre a queda de Israel e nós como gentios que fomos chamados. Mas Israel nunca será desprezado por Deus, mas a Bíblia diz que todo Israel será salvo. Então nós temos que olhar para lá e atentarmos que nós que somos a igreja,
nós seremos tirados dessa terra, mas Deus tem um conserto com o seu povo Israel. Amém? Receba no teu espírito, compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possíveis, em nome de Jesus.